Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Olá pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, né, onde o primeiro eu falei sobre a ansiedade, porque somos tão ansiosos, algumas dicas. No segundo eu falei sobre distorções cognitivas, que são erros de pensamento, maneira de enxergarmos a realidade de forma distorcida. E nesse vídeo aqui, né, eu estou aqui junto com a Franciana, que é psicóloga, pós-graduanda em transtornos alimentares, atende, né, também na terapia cognitivo-comportamental e eu convidei para a gente falar sobre a questão de procrastinação, né, os hábitos que a gente tem dia a dia, atividades que são importantes na nossa vida. Então sabe aquele hábito de sempre deixar para depois, né? Depois eu faço, amanhã eu começo. E aí esses hábitos de procrastinação são muito comuns, principalmente, né, nos transtornos de ansiedade, nos transtornos depressivos e até, né, nas pessoas saudáveis. Nós mesmos, a gente sempre tem esses sabotadores aí, essa distorção cognitiva que também está dentro do processo dia a dia, depois eu faço. E aí acho que é interessante entender, né, que assim como o Arnaldo trouxe, a gente sempre, em alguma fase, né, da nossa vida, a gente sempre deixou algo que a gente precisava fazer para depois. E isso é normal. O que torna prejudicial é quando isso se torna um hábito na nossa vida, né? Quando eu sempre deixo as coisas para depois e isso traz prejuízo significativo. E traz prejuízo na questão de sentimentos, né? Eu sempre sinto culpa porque que eu não fiz, eu tenho sentimento de incapacidade, né? E atrás disso também vem a questão do porquê que eu não fiz. Eu não fiz porque eu tenho medo das pessoas criticarem, eu tenho medo de como as pessoas vão reagir à minha atividade. De não ser capaz. De não ser capaz, principalmente dessa questão de incapacidade, né? E dessa autocrítica no sentido de ser perfeccionista, né? Perfeccionista. Então eu quero que as coisas sejam tão bem feitas e aí eu não tenho tempo de fazer elas bem feitas que eu acabo não fazendo. Mas eu sempre trago a questão assim, ó, melhor feito do que bem feito, não é isso? E dentro desse processo de procrastinação tem muito aquela distorção cognitiva, ou erro de pensamento 8 ou 80, né? Exatamente. Ou tudo ou nada. Ou eu tenho que ser perfeito, fazer tudo muito bem, né? Ou eu tenho que fazer de forma que não dê margem para erros, que as pessoas não vão me criticar, ou tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, ou então eu não faço. Não faço, eu deixo para lá, eu evito, eu adio, isso é muito comum, né? E aí sempre, por que a gente vai adiando as questões? Porque a gente está numa zona de conforto, né? Então eu evito o desconforto. Só que às vezes o desconforto ele é necessário, né? Ele é desconforto agora, nesse momento, mas mais para frente ele vai me trazer um conforto. Então essa questão de conforto, né, versus essa questão de escape, ou seja, eu luto para não fazer porque vai me trazer um desconforto, às vezes a gente precisa pensar se esse desconforto não é momentâneo. E ao contrário também é verdadeiro, né? Eu não faço e vai me trazer um conforto momentâneo, mas mais na frente vai ser prejudicial também. Exatamente, isso acontece muito em estudar para a prova, para concurso, para o Enem, né? Agora eu não vou estudar, eu prefiro Netflix, eu prefiro WhatsApp, eu dormir, né? Mas só que agora, momentaneamente, me dá uma sensação de que não, eu deixo para lá e eu vou me entregar ao meu prazer de agora, assistir Netflix, mas isso a longo prazo vai ser bom para mim? Vai ser importante deixar para lá, deixar para depois, ou deixar acumular atividades até do trabalho, né? Então, nós vamos trazer algumas estratégias para lidar com a procrastinação, né? E uma delas é identificar um objetivo comportamental que seja mais específico, mais concreto, né? Que ele não seja tão global. Porque se a gente identifica um objetivo vago, global, isso fica mais difícil, às vezes eu vou me frustrar e aí isso tende a procrastinar, né? Então, por exemplo, não adianta eu pensar assim, eu quero parar de procrastinar, a partir de hoje eu vou parar. É um objetivo muito vago, muito amplo. Então é muito melhor
um pensamento alternativo que a gente poderia ter, né? Eu quero, por exemplo, começar a limpar o meu quarto a partir do dia, sei lá, de amanhã, ou até dia 5 eu vou limpar o meu quarto, né? Então, isso é um objetivo mais específico, né? Até para eu conseguir ter uma organização certinho, não ficar uma coisa tão ampla. Eu quero me formar em, sei lá, em agronomia, mas então é muito amplo. O que eu preciso fazer, como eu preciso começar, né? O primeiro objetivo então eu preciso começar a me preparar para o Enem, né? Então estabelecer um objetivo mais real, fragmentar também o objetivo amplo em objetivos menores, isso ajuda muito até para eu não me frustrar, né? Porque se eu pego um objetivo muito grande, logo eu vou desistir, né? Porque ele é muito grande, então eu tenho que começar a fragmentar mais os objetivos para que eles fiquem menores e aí eu consiga ir passo a passo. E aí na questão da ansiedade também, assim como você trouxe nos outros vídeos, a pessoa que ela tem o transtorno de ansiedade, ela traz algumas regras que são delas, né? Como por exemplo, a questão de controlar, a questão de dar conta de tudo. Então às vezes eu quero dar conta de tudo, e aí assim, o tudo é muito amplo, né? Então fragmente ele, né? O que é esse tudo? Então hoje eu vou conseguir fazer essa atividade, então essa atividade eu vou ramificar ela. Então, primeiro eu vou acordar, vou fazer um planejamento, primeiro eu vou acordar, vou fazer esse tipo de atividade, depois do almoço eu vou fazer essa questão. Então eu vou colocando metas realistas, né? Metas que eu consigo palpar e que eu consigo realmente fazer. Porque quando é muito amplo, a gente se perde, né? Acaba às vezes escorregando e aí vem o sentimento de culpa, de incapacidade, Fracasso, de que eu não dou conta, de fracasso. Acho que mais uma vez eu não consegui. Isso, e aí vai reforçando esse modelo cognitivo. Porque o que acontece na questão da procrastinação? Primeiro eu penso, né? A questão, eu não vou fazer porque eu tenho medo de que as pessoas vão pensar, ou eu não vou fazer porque realmente eu não sei fazer bem feito. Porque eu acho que eu não vou dar conta. Porque eu acho que eu não vou dar conta. E o que isso gera? Uma emoção. E aí essa emoção é de quê? De tristeza, de raiva. Eu sinto raiva de mim mesmo, né? E qual que é o meu comportamento? Então eu não vou fazer, eu vou adiar, né? Só que eu sei que precisa ser feito. E quanto mais eu vou adiando, mais sofrimento vai me trazendo. É a famosa bola de neve. Exatamente, né? Vira um ciclo, né? Vicioso. Quando eu falo desse fragmentar os objetivos, né, em mini objetivos, um exemplo é assim, né? Eu vou escrever um relatório. Tá, então eu vou fazer o meu TCC, vou terminar meu TCC. É muito grande esse objetivo, deixa eu fragmentar ele, porque senão eu não sei nem por onde começar. Então, eu vou trabalhar no meu TCC hoje por 30 minutos ou por 15 minutos, né? Por exemplo, na metade do primeiro capítulo, então na introdução dele, ou no resumo hoje, então eu vou determinar 15 minutos para começar a estruturar o resumo do meu TCC hoje, né? Ou então, sei lá, né, da introdução. E aí, amanhã, eu vou passar a 20 minutos e já vou começar, né, terminar a introdução, vou começar o primeiro capítulo. Depois de amanhã eu já vou passar para 35, 40 minutos, e aí a gente vai fragmentando o objetivo, que ele vai ficando mais atingível, né? Senão ele fica muito distante e muito amplo, e mas é muito grande, eu não vou dar conta, e a nossa cabeça vira, né? E o importante é começar, né? Comece. Eu tenho 15 minutos para fazer, então eu vou fazer nesses 15 minutos. Mas 15 minutos não vai dar tempo de fazer. Vai dar tempo se você começar, né? Comece a fazer pelos 15 minutos. Então, deu tempo de pensar no tema, por exemplo, né? Então, eu vou pensar no tema. Esses 15 minutos eu preciso organizar o meu guarda-roupa, né? Nossa, mas organizar um guarda-roupa você demora muito mais. Mas isso não quer dizer, se você fizer nos 15 minutos, que depois você não vai continuar. O importante é comece, mesmo que seja, né, aos poucos, que eu acho que é o mais indicado, porque nós já criamos um hábito de sempre deixar as coisas passarem. Então, não vai ser, né, de hoje para amanhã que as coisas vão começar a mudar.
né? Tenha paciente com você, seja paciente com você mesmo, né? Não era assim e agora eu vou estabelecer estratégias para que isso mude, porque isso está me trazendo prejuízos. Então vai aos pouquinhos, né? Que seja 15 minutos, mas comece. E é importante a gente usar o tempo que a gente tem. Exatamente. Porque, por exemplo, é o que eu tenho, né? Isso acontece muito assim, ó. Ah, não, eu só tenho 15 minutos hoje, então o que vai adiantar 15 minutos? Eu vou fazer o quê? Não coloca isso como um empecilho, né? Um obstáculo. Não, eu tenho 15 minutos. O que dá para fazer em 15 minutos hoje? É diferente, né? Porque eu falo, só tenho 15 minutos, então deixa. E outras, a gente tem muito hábito também nesse processo de ansiedade, né? De colocar muitas barreiras, né? Ah, eu estou muito cansado, eu não tenho tempo, então eu estou ocupado, sei lá, hoje eu tenho outras coisas para fazer, ou eu estou triste hoje, ou não saí do trabalho, e a gente vai se sabotando, e aí a gente acaba colocando mesmo como desculpa e a gente não faz. Então, a Fran até pode falar um exemplo na parte da alimentação, né, da dieta. Exatamente. As pessoas propõem a fazer dieta, não, mas eu vou começar na segunda. Segunda-feira é o dia de começar, né, de recomeçar a dieta. E aí na segunda-feira a gente começa tudo certinho, aí chega à noite ou no meio da tarde, come alguma coisa que não estava estabelecido naquele planejamento, e aí o que acontece, né, eu já começo a me frustrar, e aí vem aquele pensamento de que eu não sou capaz. E aí eu paro aquilo, né, que eu achei que eu estava fazendo, né, porque na verdade, ó, um exemplo, eu fiz 3 refeições corretas, uma que eu fiz errado é como se eu tivesse destruído tudo, e muito pelo contrário, foi uma, em 3 foi uma, né, então se valorize pelas coisas que vocês fizeram de positivo. Então eu tenho 15 minutos para fazer a atividade, esses 15 minutos, e eu vou me valorizar por isso, eu vou me recompensar por isso. Como que eu vou me recompensar? Elogiando. Né? Porque a gente tem muita questão da crítica, a gente se critica muito. Cobrança, né? E a gente se elogia pouco, né? Exatamente. É a famosa frase que eu sempre falo: eu tenho 15 minutos, tá tudo bem. Né? Se é o que eu tenho, por enquanto tá tudo bem. Eu acho que é muito importante também a forma como que a gente vê a situação. Né? Por exemplo, eu vejo esses 15 minutos como só 15 minutos, então assim, eu já pensei de uma forma negativa, eu não vou fazer. Mas se eu ver diferente, nossa, que bacana, eu tenho 15 minutos, né? A minha energia muda, tudo, né? O meu comportamento muda. Então a gente sempre fala na TCC, né, que é a teoria cognitivo-comportamental, não é o fato em si que entristece, né, ou que traz alguma emoção negativa pra gente, é como nós encaramos esse fato, como nós interpretamos esse fato em si. Exatamente. Uma outra estratégia que eu acho bem legal também é esperar obstáculos e contratempos, porque assim... Vai acontecer. É a dieta, por exemplo. É a dieta, sempre vai ter um momento que eu vou quebrar, ou que vai me dar muita vontade, eu não vou conseguir. Imagina, eu vi um bolo de ninho com Nutella ali na minha frente, eu estou na dieta. Não é, muitas vezes eu posso até escorregar, então vai ter dificuldades no caminho, vai ter pessoas que vão me influenciar, que vai... Né, ou até os meus próprios pensamentos vai me tirar do foco. Então nós vamos encontrar muitas barreiras, mas... Isso não pode ser coisas para desistir, né? Exatamente. Por exemplo, se eu desenvolver o seguinte pensamento: meu orientador não está na sala, né, eu não tenho como entregar meu artigo, acho que eu vou ao cinema então. Um outro pensamento que pode ser alternativo com relação a esse pensamento: ainda que meu orientador ele não esteja, eu ainda posso ir esboçando algumas ideias e mostrar para ele depois. É a forma como eu vejo, né? O que eu trouxe aqui também. Uma outra estratégia que eu acho importante é essa, sempre que possível, né, eu delegar tarefas para outras pessoas. Eu não sou obrigado a dar conta de tudo, eu não sou obrigado a saber tudo, e às vezes se é uma tarefa que eu não estou gostando, que realmente eu sinto que não vai, né, o processo vai ser muito sofrido, por mais que às vezes me cause alguma consequência, mas eu tenho que olhar para mim também. Né? Se é uma tarefa que está me causando sofrimento, que está me tirando do eixo, será que eu tenho que continuar segurando, né? Será que eu preciso me obrigar a fazer? Eu vejo muito a questão assim, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo
principalmente para agradar o outro. Nossa, mas ele me pediu, como é que eu faço não? Como é que eu falo não? Em vez de falar não, eu vou deixando. Isso causa mais sofrimento, porque vai causar sofrimento no outro que está te aguardando fazer e em você que não está fazendo. Então, falar não também é importante. Proteger o seu tempo, né? Isso é Exatamente. importante. É muito no sentido assim, ó, qual é o meu limite? Né? E o meu limite não quer dizer que eu sou fraco e eu aguento até aqui, muito pelo contrário, né? Quer dizer que eu sou tão forte que eu reconheço quanto dá para ir e quanto eu preciso ficar. Pedir ajuda nunca foi esse sinal de fracasso, né? De fraqueza, exatamente. Verdade. E até isso, né, que a Franciana falou, é proteger o nosso tempo. De repente eu não tenho, às vezes a gente tem hábito de ficar delegando muito tempo, às vezes, para as pessoas, nos sacrificando demais. Não, né, eu tenho que tirar um tempo para mim, para eu proteger esse tempo é meu, eu não posso colocar nada nesse horário, que é o horário de eu fazer as minhas atividades. Senão eu vou procrastinar mais uma vez, né? Eu abro mão de mim para atender o outro e eu fico como? Exatamente. E tem muita questão também, quando a gente fala de disciplina, a gente sempre leva para o lado do negativo, né? Nossa, eu preciso seguir isso aqui. E a questão da disciplina, ela vai te trazer mais liberdade, né? Porque naquele tempo que você programou para fazer aquela atividade, é aquele tempo da atividade. Então você começa a se programar para fazer as coisas e aí vai sobrar muito mais tempo, porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí não faz nada, e aí chega no final do dia com aquele tanto de pensamento que fica ruminando, né? O que é o pensamento que fica ruminando? Eu não paro de pensar naquilo, e isso traz um cansaço mental. Então, ou seja, eu não consegui colocar a parte em prática, eu só fiquei pensando e fiquei muito mais cansado do que se realmente eu tivesse feito a parte física, né? Ter me movimentado, ter estudado, ter arrumado a casa, né? Ter feito algo que eu sempre fico adiando. Por exemplo, ir ao médico, né? Procurar um psicólogo, eu sempre deixo para depois. Eu acho legal a gente ter o nosso horário da preocupação. Sim. Né? Porque, por exemplo, se eu sou aquela pessoa que me preocupa com tudo o tempo todo, eu não consigo descansar. Na hora que é para descansar, para ver um filme, eu não consigo. Então estabelece um horário, das 2 às 3 eu vou me preocupar bastante, né? Eu vou me preocupar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Depois, passou esse horário, não, agora é o meu horário de descanso, porque senão na hora de eu fazer a minha atividade, eu não consigo, eu vou me preocupar tanto, porque aí na hora do descanso eu também não consigo descansar, porque eu vou me preocupar, e se eu não consigo descansar, como que eu vou ter energia para fazer minhas atividades? E aí, quando a gente adota essa estratégia, né, o horário da preocupação, o que o nosso cérebro entende? Então, um exemplo, a minha preocupação é das 2 às 4, por exemplo. E aí, dá 10 horas da manhã, eu estou preocupado. E aí, eu já me condiciono e falo, opa, agora não é o horário da preocupação. E aí, eu consigo reorganizar as minhas questões, né? É uma estratégia muito boa para a ansiedade. Uma outra estratégia é nos recompensarmos, né, ao longo do caminho. Olha, que bom, hoje eu consegui 15 minutos, então eu vou me dar um mérito, vou me dar uma... então hoje eu posso assistir um filme como recompensa, ou eu vou, sei lá, tomar um sorvete para me recompensar o primeiro passo que eu dei. Né? Ou eu vou me olhar no espelho, porque faz tempo que eu não faço isso, e vou me elogiar. Exatamente. Nossa, você viu o quanto você conseguiu fazer isso? Né? Você vai se reconhecer. E outra coisa também é questionar, né? É se questionar. A gente fala que no processo terapêutico é um processo que a gente se questiona sempre. Né? Qual que é a melhor forma que eu posso fazer isso? Como a gente falou anterior, eu realmente preciso fazer? Então, isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para mim? Então, se questionar é uma forma também de se autoconhecer, né? Isso faz toda a diferença também para a execução das tarefas. Uma última estratégia é assim, usar a procrastinação como um sinal, né? Não assim, estou procrastinando de novo, nossa, me odeio por isso, eu não dou conta mesmo, não tem jeito comigo mais, não. Mas olha, estou me procrastinando novamente, bom, então o que a minha procrastinação quer dizer, né, para mim? Que mensagem ele está me enviando? O que eu posso aprender com isso, né? E como já que eu consigo monitorar, que eu estou conseguindo perceber que eu estou procrastinando de novo, já é um passo para eu entender. Então, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Exatamente. E aí a gente tem duas escolhas. Ou a gente pode deixar para depois, ou a gente
pode fazer o agora. agora, pode agir. E eu falo sempre que toda escolha tem sua consequência. E essa consequência, né, ela pode ser negativa ou ela pode trazer bons frutos. Só que quando a gente faz escolhas conscientes, aí é mais fácil da gente administrar essas consequências, né? Quando o Arnaldo traz a questão, usar a procrastinação ao nosso favor, no sentido de nos autoconhecer, né? Eu posso muito bem falar assim, nossa, eu realmente deixei essa atividade sem fazer, né? Eu realmente sou incapaz, né? Coloco adjetivos pejorativos, né, sobre mim, ao contrário do que eu usar e falar assim, ó, eu realmente não fiz porque eu tenho dificuldade nessa tarefa, eu preciso pedir ajuda, eu não fiz porque veio um sentimento que eu não achei que foi legal, né? Então eu preciso trabalhar essas questões. Então a forma de ver faz muita diferença. Eu sempre falo uma frase de Jung, né, que ele diz assim, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Exatamente. Ou seja, se eu me cobro demais, se eu sempre fui muito procrastinador, se eu não acredito em mim, eu tenho todos os dias para tentar de novo. Hoje eu posso tentar ser diferente. O passado não precisa continuar vivendo em mim, me incapacitando. Né? Eu falo que o ser humano tem uma capacidade de superação, de mudança enorme. Cada dia é um dia novo para a gente tentar de novo e para a gente perceber que a gente pode mudar se assim a gente escolher. Exatamente, né? E precisa ser nosso. Né? E aí querer mudar, o primeiro passo, assim, não adianta, eu vou mudar porque as pessoas acham que eu sempre deixo as coisas para depois, porque eu sou irresponsável, né? Porque eu não tenho compromisso com as coisas. Então, se mudar pelos outros, essa mudança ela não vai permanecer. Né? A gente precisa mudar por nós. E a procrastinação é muito mais do que só uma falta de organização, né? Tem questões internas muito mais fortes do que exatamente eu ainda não consegui me organizar para fazer a tarefa. Então tem medos, tem crenças enraizadas que precisam ser trabalhadas, né? Para diminuir essa questão desse sofrimento. Isso não é porque a pessoa que procrastina é irresponsável, é desorganizada, não, é porque é uma dificuldade. E aí a psicoterapia pode entrar como um grande aliado, né, no tratamento, na ajuda, né? A psicoterapia é fantástica, ela muda a vida da gente de dentro para fora. Exatamente, porque eu começo a me conhecer, saber minhas limitações, né, saber quais são as minhas fortalezas. Eu preciso me potencializar. E aí eu só consigo, né, enxergar no outro, ajudar o outro quando isso está muito bem resolvido em mim. Né? Porque a questão de julgamento, então uma questão da procrastinação, eu não faço porque eu tenho medo do que o outro vai pensar. Mas se isso estiver muito claro comigo, o julgo do outro ele não pode ser mais importante do que realmente o meu. Então é isso, pessoal. Fica essa nossa mensagem, né? Quem quiser entrar em contato com a gente tem material, né, para disponibilizar, dúvidas, perguntas. Gostaria que vocês comentassem também no vídeo, né? Até para novos temas que vocês acharem interessante, depois para a gente, para os próximos vídeos, né? Sim. Então eu agradeço muito, né? E qualquer coisa pode falar com a gente. Isso, nós ficamos à disposição, tá bom? Obrigada e até mais, pessoal. Até mais, um abraço.